Bora lá, família, Escravo das Sombras, capítulo 178. Cara, tá ficando interessante, tá chegando os momentos mais top do arco, eu acho, hein? Não que não tenha acontecido muitas coisas top, né? Mas bora lá. Em breve, outro mapa foi espalhado sobre a mesa. Este foi desenhado em um pedaço de pergaminho rústico feito de pele de monstro e muito menos detalhado do que o que estava pendurado na parede. Bem, isso era compreensível, porque o segundo mapa não retratava a Cidade Sombria, mas a própria Costa Esquecida. Poxa, mas como tem o mapa da Costa Esquecida em si? Cada um foi anotando as coisas que lembra, será? Dani olhou para ele em um silêncio atônito. Sim, Nefis não havia perdido Nefis não havia perdido tempo durante esses 3 meses. Ele não tinha ideia de como ela havia reunido todas essas informações, mas havia muito mais no mapa do que ele jamais poderia imaginar. Cara, eu também não sei como esse mapa aí surgiu não, mano. No centro dele, uma linha preta reta representava o pináculo carmesim. O labirinto fluía dele, devorando o pergaminho como um oceano de sangue a leste. Um pequeno círculo de tinta preta com um símbolo de uma torre branca dentro dele marcava a Cidade Sombria. A cidade estava empoleirada na borda de outro círculo muito maior. Não demorou muito para reconhecer a cratera ciclópica. Afinal, Sunny havia atravessado-a em um barco frágil uma vez. Uma vida atrás. Não faz tanto tempo assim. No entanto, apenas agora, olhando em escala, ele finalmente percebeu o quão gigantesca era a cratera e o quão vasta parecia a própria Costa Esquecida. De volta à Terra, teria sido tão grande quanto um continente. O Reino dos Sonhos era realmente muito maior do que o próprio planeta, considerando que apenas uma de suas numerosas regiões era tão enorme. Meu amigo. E olha que tem muita coisa não explorada na Costa Esquecida. Não, na Costa Esquecida não, no Reino dos Sonhos. Então pensa o tamanho daí. Havia outros símbolos no mapa que ele não reconhecia. No entanto, vários deles chamaram especialmente sua atenção. Do outro lado da cratera, quase exatamente oposto à Cidade Sombria, um símbolo de uma árvore representava o túmulo cinzento. A alguma distância a leste dele, em uma linha reta, havia uma marca em uma forma de cruz vermelha. Outra cruz vermelha foi desenhada dentro da cratera. Logo, fora do lado leste da Cidade Sombria, a terceira ficava a cerca de uma semana de viagem ao norte, perto de um símbolo que parecia um crânio grotesco e deformado. As estátuas sem cabeça, será que é? Porque eu acho que é isso que tinha bastante número, né? Mas não sei quem achou ela no mar. A quarta estava a meio caminho entre as ruínas e o pináculo carmesim. A quinta ficava ao sul, aproximadamente a mesma distância da terceira, desenhada sobre o símbolo de uma ponte arqueada. A última cruz vermelha estava na extremidade do pergaminho, bem ao sul, além do labirinto. Perto dela, 2 símbolos foram desenhados. Um era uma coroa e o outro era um ponto de interrogação. Sunny rapidamente percebeu o que as cruzes representavam. Elas eram as estátuas gigantes. Deu pra perceber de boa também. E pela primeira vez até eu percebi fácil igual o Sunny, mano. Geralmente o Sunny percebe bem antes. Dos 7 heróis esquecidos que havia feito o terrível juramento de erradicar a escuridão e criaram a Legião Luz das Estrelas. A leste do Devorador de Almas estava a estátua do cavaleiro que ele havia usado como abrigo em sua primeira noite no Reino dos Sonhos. A perto das muralhas da cidade pertencia a mulher cuja mão... eu mosquei, mano. Tem sim, eu pensei que era no fundo do mar, mas não, mano. É aquela estátua que eles ficaram no dedo, né? Que a Nefis chegou toda deformada. A mulher cuja mão os havia salvado de se afogar no mar escuro na noite de sua fuga. As outras 4 cruzes provavelmente marcavam mais 4 estátuas sem cabeça. Mas onde estava a 7ª? Franzindo a testa, Sunny olhou para o mapa e disse: Então, deixe-me entender isso direito.
você quer sair da cidade sombria, atravessar o labirinto, chegar às bordas da Costa Esquecida e depois voltar? Nef sorriu. Basicamente sim. Fácil, né, mano? De boa, mano. Ele suspirou. Se de alguma forma sobrevivemos aos meses de viagem pelo labirinto e realmente conseguimos escapar dele, por que diabos voltaríamos? O sorriso em seu rosto murchou. A estrela da mudança hesitou por alguns momentos e depois apontou para os 3 símbolos na borda inferior do mapa: a cruz vermelha, o ponto de interrogação e a coroa. O primeiro senhor do castelo liderou uma expedição para encontrar a saída da Costa Esquecida, é onde o rastro deles desapareceu, pelo que conseguimos descobrir. Uma cadeia de montanhas intransponíveis bloqueia o caminho para o sul. Eles se aventuraram nas montanhas e nunca mais voltaram. Nada além de morte nos espera lá. Sunny coçou a parte de trás da cabeça. Então você está realmente procurando uma saída. Você está procurando os restos da corte de adormecidos que conquistou o castelo 15 anos atrás? Nefs concordou. Há um item que eles tiraram do castelo. Se o encontrarmos, teremos uma chance na luta contra Gun. Item? Será que é uma memória top, uma espada, não sei o que, pra ele sair se aventurar assim? Não, mas memória teria sumido, né, quando eles morressem. Então eu não faço ideia o que pode ser. Sunny franziu a testa. Ele sentiu como se ela não estivesse contando tudo. Talvez a pouca confiança que restava entre eles não fosse o suficiente para compartilhar esses segredos. Talvez ela não quisesse que alguém mais na sala os ouvisse. Mas por outro lado, ele realmente não se importava. Os negócios da Estrela da Mudança eram dela. Sunny estava ali apenas como um possível mercenário, contando que as recompensas valessem a pena. Ele estava disposto a não fazer perguntas, contando que não saber as respostas não o levasse à morte, é claro. Mano, se ele quer fazer papel de mercenário e ajudar como mercenário e não como amigo, não pode fazer pergunta mesmo, amiga. O mercenário não faz tanta pergunta assim. Sentindo sua hesitação, Nefs acrescentou: o caminho para as montanhas não é tão perigosa quanto você pensa. Um método que podemos usar para chegar a elas de forma comparativamente segura. Mas, uma vez que estivermos lá, é onde precisamos de seus talentos. Ter você conosco facilitará muitas coisas. Sunny olhou para ela com dúvida. Como você sabe de tudo isso? Não é como se houvesse alguém na Cidade Sombria que estava vivo naquela época. Nefs deu de ombros. Não há, mas há histórias. Algumas evidências escritas. No entanto, a maior parte disso aprendemos com as visões de Cassia. Ela lançou um olhar afetuoso para a garota cega. Cassia nos ajudou muito. Sunny precisava pensar. Se a Estrela da Mudança fez um plano, significa que ela tinha boas razões para acreditar que era viável. Claro, haveria perigo. Nada na Costa Esquecida era segura ou fácil, mas havia uma oportunidade rara nisso tudo. Ele se sentiu muito tentado a deixar as ruínas por alguns meses na companhia de um coach extremamente formidável. Fora das muralhas da Cidade Sombria, as criaturas do pesadelo geralmente eram de uma patente mais baixa do que as de dentro. A eficiência de sua caçada seria muito maior, o que lhe renderia mais fragmentos de sombra e memórias para alimentar a Santa. Especialmente se as pessoas poderosas como Nefs, e Cassia estiverem lutando ao seu lado. Mas, mais importante que isso, se Cassia estivesse lá para alertá-lo sobre os perigos que não tinham negócio tentando enfrentar. Os perigos que não tinham negócio tentando enfrentar, tá? Ele nunca esqueceu quantas vezes sua afinidade com mistérios e revelações havia salvado suas vidas no passado, como naquela terrível noite em que havia invocado um terrível mímico das profundezas do mar escuro. Como uma verdadeira vidente acompanhando as coisas mais aterrorizantes sobre o labirinto, as amaldiçoadas águas negras não eram mais tão desconhecidas e, portanto, mortais. Então ele não estava imediatamente contra a ideia.
ainda mais, porque seria compensada adicionalmente pelos esforços. Mas havia algo mais que ele precisava considerar. Olhando para cima, Sunny lançou um olhar às pessoas reunidas na sala e pirragueou. Eu gostaria de falar com a Nef da SOS, por favor. A maioria deles apenas encarou sem se mexer. Cassia especialmente não parecia feliz com a perspectiva. O que há entre ele e a Nef? Por que ele é tão possessivo? Ele é, desde sempre, né, mano? Esse cara é muito estranho, mano, com a Nef. Gado, né? Depois que a Estrela da Mudança lançou um olhar, eles se levantaram relutantemente e deixaram a sala um após o outro. Logo, Sunny e Nef ficaram a sós. Ele hesitou por muito tempo antes de finalmente falar. Sua voz estava rouca e áspera. Nef, por que você está fazendo isso? Por que está tentando me puxar de volta? Você não sabe como isso vai acabar? Ele observou em silêncio por um tempo. Ela observou em silêncio por um tempo, com uma expressão inexorável. Então, ela simplesmente disse: porque só há duas pessoas em quem eu confio nesse mundo, Sunny. Uma é a Cassia, a outra é você. Eu só confio em você para estar ao meu lado. Aí ela tinha me ganhado já, tá? Aí ela já tinha me ganhado, com essa frase dela eu já tava ajudando ela nesse momento, mano. Aí meio, porque tipo, nesse mundo todo cagado, falar pra confiar em alguém assim, tá ligado? É algo muito pesado, mano. Porque é difícil confiar na turma. Ele não pôde evitar rir amargamente. Ter seu apoio, Nef. Você sabe o que nos espera no futuro. Essa história não terá um final feliz. Haverá apenas tristeza, dor e raiva, lembra? A Estrela da Mudança hesitou por alguns momentos. Seu rosto estava calmo e firme. Quando o silêncio se tornou quase esmagador, ela finalmente respondeu: a vida não é uma história, Sunny. Só termina quando você morre. Ele sorriu torto, sem saber como responder. Então, você vai me ajudar? Sunny suspirou e levantou-se, olhando para o mapa da costa esquecida pela última vez. Eu não sei. Eu preciso de algum tempo para pensar. Vou levar F e mantê-la salva por uma semana. Você terá a resposta quando nos encontrarmos novamente. Ela sentiu aceitando sua condição. Virando-se, Sunny se esforçou para parecer despreocupado e saiu. Assim que a porta se fechou atrás dele, sua expressão mudou. Droga, eu esqueci de discutir minha recompensa. O cara, mano, se ficar assim, você tá ligado que você tá fazendo de graça, mano. Essas coisas tem que ser faladas antes, nunca depois do acontecimento. Porque, tipo, aí podem falar, você não falou que queria essas coisas. Então tem que ser falado antes, amigão, senão você vai estar fazendo de graça. E vai estar fazendo ainda por cima pelo grupo, né, pela amizade ali. Ficaria realmente ridículo se eu voltasse agora, certo? Certo? A sombra levou a mão no rosto, mais uma vez, lamentando a estupidez de seu mestre. Eu gosto dessa sombra, por mais que ela não fala, mano. Ela tem sua personalidade boa ali, mano. E cara, é óbvio que pelo menos pra mim, eu acho que o Sunny vai aceitar de boa, mano. Mas eu quero ver o que acontece nessa uma semana que ele vai cuidar da F, mano. Então bora lá, 179. Assim que Sunny saiu... porque eu li assim. Assim que saiu, Sunny passou algum tempo procurando F e Kai. Os dois estavam na área de refeições da pousada, discutindo algo entre eles. Não havia sinal de Cassia em lugar nenhum, mas ele notou Caster observando das escadas que levavam ao segundo andar. Ele está me evitando? Um pouco desapontado, Sunny sentou em uma cadeira ao lado dos dois locais que ele já havia conhecido. Ele deu um olhar sombrio. O que? Vocês dois se conhecem? Pelo jeito que Kai falou com a F, chamando de... Não lembro se era Athena, né? Ou alguma coisa assim, mas eu acho que eles se conhecem sim. Kai sorriu. Quem não conhece a caçadora Athena? Era Athena mesmo, mas eu não esperava que estivesse tão perto de falar o apelido dela de novo. Quem não conhece a caçadora Athena? Nós tivemos alguns conflitos no passado. Decidindo não perguntar que tipo de conflito eram esses, Sunny suspirou e perguntou: ela sabe sobre o seu peculiar defeito? O charmoso rapaz piscou algumas vezes e disse com confusão: acho que sim, eu não faço segredo disso. Ótimo. De todas as pessoas no mundo,
Ele ficou preso com dois estranhos que não têm escrúpulo em contar para todo mundo sobre sua vulnerabilidade mais oculta. Bem, se ele tivesse um defeito como o de Kai, ele também não se preocuparia muito. Bastardo sortudo. Como não havia mais razão para fingir, Sunny simplesmente perguntou: bem, alguém naquela sala estava mentindo? F riu. Ah, então é por isso que você arrastou o Knight junto. Muito paranoico, não acha? Sunny adoraria nada mais do que ignorar essa pergunta, mas infelizmente seu próprio defeito era muito mais restritivo do que o do Kai. De jeito nenhum. Na verdade, eu acho que sou exatamente tão paranoico quanto uma pessoa deveria ser. Quero dizer, extremamente, é claro. Dizendo isso, ele olhou para o charmoso arqueiro com expectativa. Kai hesitou por alguns momentos. Não, ninguém disse uma única mentira. Seus amigos são pessoas extremamente honestas, Sunny. Ah, você pobre ingênuo. Você pobre ingênuo. Ah, cara, de certo ponto ali até um nível, mano, eles são honestos, né, mano? Só que vamos com calma também, né? Ninguém fala 100% a verdade do tempo todo, eu acho. O Kai não. O Sunny fala, mas aí ele, tipo, fala a verdade de forma distorcida. Não conta como verdade aqui, mano. Sem saber como reagir a essa demonstração de ingenuidade, Sunny balançou a cabeça e abaixou a voz. E mesmo, o Caster? Aí assinou com a cabeça. Não, ele também foi honesto. Será que Sunny estava errado? Caster era realmente um cara honesto e honrado? Sua desconfiança era irracional? Não, pera aí, vamos com calma, né? Se todo mundo sabe o defeito do Kai, é óbvio que eles não iam mentir. Porque pensa, você chama alguém pra reunião e essa pessoa insiste em levar alguém que sabe a verdade e a mentira. Assim, é tentar falar o máximo possível a verdade, não, mano? Então eu acho que se o Caster e a Nef sabia desse defeito, então talvez eles, tipo, né, falassem a verdade. Mas se bem, será que as pessoas poderiam saber que tem um cara chamado Kai que tem esse defeito e não saber que ele é o Knight? Eu acho que sim, né? Totalmente possível. Então é estranho isso. Um pouco incerto, Sunny ficou por um tempo e depois se virou para F. Eu e Nef concordamos em continuar nossa conversa em uma semana. Até lá, você estará sob minha proteção. A caçadora riu. Uau, isso me fez sentir realmente segura. Obrigado, baixinho. Ela foi irônica? Eu acho que foi, né, mano? Ele fez uma careta. Não se preocupa. Eu posso não parecer muito, mas espere até você ver meu companheiro de quarto. Kai, de repente engasgou com sua bebida e ficou um pouco pálido, lembrando de algo. Sunny deu um tapinha em suas costas e disse: de qualquer forma, obrigado pela sua ajuda. Nosso acordo está encerrado. Nos vemos por aí, eu acho. É porque ele tava ajudando o Sunny até agora por Sunny ter salvo ele, né? Mas a partir desse momento, ele não tem que, tipo, ajudar o Sunny mais nada. Só se for do coração dele a partir de agora, né? Ele não ia sentir falta desse cara nem um pouco. Sunny já não estava ganhando prêmios com sua aparência. Mas ao lado de Kai, ele parecia simplesmente feio. Ou melhor, mal acima da média. Mano, isso é um bom xingamento, não, mano? Você é muito mal acima da média em feiura. Não sei, mano, mas dá pra formular um xingamento da hora com um mal acima da média. Bora lá. O arqueiro charmoso olhou para ele por alguns momentos, depois forçou um sorriso. Sim, foi bom fazer sua conhecida. Sunny, eu posso honestamente dizer que passar tempo com você é uma experiência inesquecível. Com isso, ele olhou para F com algo que se assemelhava à pena, se levantou e foi embora. Ah, calma lá também, mano. Ele tá com pena dela ter que passar uma semana com o Sunny, mano. Calma lá, ele não é tão ruim assim. Os dois ficaram sozinhos. A caçadora olhou ao redor com uma expressão cansada e perguntou em um tom neutro: então, quando vamos embora? Sunny não hesitou, agora mesmo. Honestamente, não posso esperar para eu voltar para as ruínas. Esse lugar me dá arrepios. F olhou para ele estranhamente, depois deu de ombros. Claro, sem problemas. Vamos largar esse lugar assustador e nos esconder nas ruínas antigas amaldiçoadas. Pelo menos, lá podemos nos sentir seguros.
certo? Mano, a mina foi irônica de novo, mano. Ela não para aqui de fazer essas brincadeirinhas. Porque, tipo, é muito estranho falar que é, tipo, ali na cidade dá arrepios, né? Que dá, tipo, parece horrível. Mas na cidade amaldiçoada, cheio de criaturas caídas no que eu não sei o que é um lugar seguro. Algum tempo depois, eles estavam cuidadosamente caminhando pelas ruas da cidade sombria. Estar aqui durante o dia não era algo com que o Sunny estava acostumado, então ele estava justamente tenso. Felizmente, ambos eram caçadores experientes e trabalhavam bem juntos. Sunny caiu no ritmo familiar de cooperar com F, sem perder um momento. Como se não tivesse passado 3 meses desde a última vez que se viram. Era realmente nada menos que divertido. Em alguns momentos, a caçadora indisciplinada olhou para ele e perguntou: "Mas falando sério, como você sobreviveu, Sunny?" Ele deu a ela um olhar sombrio, depois deu de ombros. "O que você acha? Você sabe que eu sou muito bom em me esconder nas sombras. Dormia durante o dia e caçava durante a noite. Observava cuidadosamente minha presa antes de atacar seus pontos fracos. Se eu encontrasse algo que não estava certo, de que poderia matar, fugia." Ela ficou pensativa por um tempo e depois disse: "É notável, sabe? Você mudou. Parece... se sente como um verdadeiro caçador agora." Danny sorriu. "Bem, eu espero que sim. Cacei mais criaturas do pesadelo do que era razoável, realmente." Ela sorriu de lado. "Quantos?" Essa era uma boa pergunta. Sunny hesitou antes de responder. "Por volta de 70? Sim. Não mais do que isso, eu acho." Junto com esses terrores que ele havia abatido no labirinto, sua contagem de mortes há muito tempo havia ultrapassado 100. F piscou e olhou para ele com uma expressão sombria. Tantas caçadas em apenas 3 meses? O número era nada menos que impressionante. Na verdade, era completamente insano. No mundo real, era amplamente conhecido que a criatura do pesadelo despertas eram muito difíceis para meros adormecidos lutarem. Qualquer um que conseguisse vencer uma batalha ganharia uma reputação adequada. Matar uma dúzia faria uma pessoa famosa. Se Sunny voltasse para casa e afirmasse que ele tinha batido 100, a maioria deles, em uma ruína amaldiçoada povoada por abominações caídas, a notícia de seu feito voaria pelo planeta em um instante. Ele seria aclamado como um gênio sem igual e uma esperança de toda uma geração. E ainda assim, havia dezenas de pessoas como ele na Costa Esquecida. Muitas delas ainda mais bem-sucedidas. Muito mais. F tinha várias centenas de caçadas em seu currículo. Havia alguns caçadores na colônia externa cuja história era tão impressionante quanto... mesmo que com a morte de Jubei, seus números estivessem diminuído. Meu amigo. Então pensa, tipo, pro mundo normal, mano, essas pessoas que tá vivendo aí de caçada na Costa Esquecida, mano, é o top tier da humanidade, tá ligado? Se eles conseguissem voltar vivo, mano, a humanidade ganharia muita força com isso. Eu penso tanto de gente boa, forte, com muita experiência em batalha que tá presa aí. Dentro do Castelo Luminoso estava Gun, ele mesmo, seus 5 tenentes, todos os caminhantes do exército, vários caçadores experientes e até mesmo um punhado de guardas com muitas cicatrizes de batalha para provar sua habilidade. Todos eles estavam em um nível que os adormecidos simplesmente não eram supostos a alcançar. A Costa Esquecida era verdadeiramente um lugar interessante. Se Nefis conseguisse de alguma forma trazer de volta mesmo apenas alguns deles para o mundo real, como o mundo mudaria? Seria que outras coisas que antes eram consideradas impossíveis teriam sua situação colocada sobre escrutínio? Mano, eu acho que sim, cara, mano, porque, tipo, pensa, se 2010 voltar, mano, pensa o quão forte eles vão ficar no futuro. Talvez os próximos pesadelos que a humanidade nunca pensou em derrotar seria derrotado mais facilmente. Não tão rápido, é claro, porque eles teriam que evoluir bem ainda pra enfrentar, tipo, o quinto pesadelo, não, quarto pesadelo.
Eu acho que a humanidade enfrentou até o terceiro ou quarto, se eu não me engano, né? Eu não vi relatos sobre eles alcançarem o quinto, não. Então, eu não lembro se é o quarto ou o quinto. Que o Sunny perguntou se a Nefs queria derrotar. Então, pensa, eles derrotariam muito mais fácil e seguiria pra muito mais que a humanidade nunca sonhou, mano. Se bem que, cara, pelas músicas que eu ouvi, eu acho que as experiências que eles passaram nos terceiro pesadelo não foram muito de boa não, tá ligado? Não é como se eles tivesse ficado bem mais fácil pra eles. Eles passaram o perrengue que ainda, mano. Até esqueci aqui. Era essa a razão pela qual o feitiço lhe deu o nome de Estrela da Mudança. Estaria Neve, destinada não apenas a criar mudanças, mas também ser a catalisadora delas. Consumido por esses pensamentos, Sunny caminhou pelas ruínas amaldiçoadas. Em breve, a forma familiar da catedral apareceu diante de seus olhos. Olhando para ela, Sunny estremeceu. Ele tinha sido honesto quando contou a F como conseguiu sobreviver todo esse tempo. No entanto, ele falhou em mencionar o quão perto ele chegou de morrer no processo. A memória de sua primeira visita à catedral e suas consequências era algo que ele realmente preferia evitar. Ele deve ter tomado uma surra monstra, né, do caído que tem aí. Bora lá, 180. Espero que não volte e conte muito como aconteceu isso, né? Isso aconteceu algumas semanas depois que ele deixou o castelo para trás. Na época, Sunny estava começando a se sentir confiante na escuridão absoluta da noite amaldiçoada. Ele percorria as ruínas, procurando por presas e matando um monstro após o outro. Olhando para trás, essas poucas vitórias podem ter subido a sua cabeça um pouco, ou talvez ele estivesse apenas são para sobreviver sozinho na cidade sombria. Foi o primeiro encontro com o Cavaleiro Negro que o fez perder esse estado de espírito. Ele não se interessou pela catedral em ruínas por acaso, nem foi levado lá por uma mera curiosidade. Na verdade, ele notou algo estranho sobre o antigo templo e decidiu explorá-lo após cuidadosa consideração, porque a coisa que ele viu era muito atraente para ignorar. Ao amanhecer, por alguns breves minutos, ele podia ver um brilho dourado fraco etéreo emanando da escura catedral, o mesmo brilho dourado que ele tinha visto 2 vezes antes. Uma vez, no interior das gotas de rubi de seu próprio sangue, após consumir a gota de cor, e outra vez, exalada do corpo inconsciente da Estrela da Mudança, após sua batalha com o terror das profundezas. Sem ter que adivinhar, Sunny sabia o que era o brilho dourado, era a luz da divindade. Com seus próprios olhos alterados pela gota de sangue divino, que foi deixado nas garras do pássaro ladrão vil, depois que ele roubou o olho de... tá, família. Eu já sei o que aconteceu, mano. No react que eu fiz ontem, antes de ontem, eu fiz aí, eu acho que foi sábado. Apareceu isso lá. E eu falei que eu não lembrava o que era, que eu não tinha visto, né? Mas esse é o Tecilão, não é? Tecilão? É porque eu li traduzido todas as vezes traduzido. Quando apareceu em inglês na música, eu não soube o que era. Eu buguei minha mente, mas eu conheço assim. Foi mal, eu passei batido pelo costume. Então aqui, ó, não tá traduzido agora e eu percebi o que foi que aconteceu de errado. Ele foi de alguma forma capaz de percebê-la, considerando que tanto Nefs quanto ele possuem algumas medidas de afinidade divina. Não foi difícil chegar a essa conclusão. Mais do que isso, as circunstâncias em torno do desperto de suas habilidades de ver o brilho dourado a apoiavam. As consequências em torno do despertar de sua habilidade de ver o brilho dourado a apoiavam. Assim, na esperança de encontrar outro tesouro igual a gota de cor, Sunny entrou na catedral em ruínas. Então ele congelou por um segundo, maravilhado com sua grandiosidade. Aquele segundo foi tudo o que o Cavaleiro Negro precisou para empalá-lo em sua espada. Sunny não sabia como o enorme demônio conseguiu evitar ser visto por sua sombra, nem como ele se aproximou.
A sombra do Sunny não conseguiu ver que tinha um demônio, esse bicho aí, mano. Meu amigo, da hora. Nem como ele se aproximou, tanto sem fazer qualquer barulho. Tudo o que ele sabia era que um gigante ameaçador negro de repente avançou das trevas que envolvia o templo e perfurou com um olhar irado. Havia duas chamas escarlates queimando no vazio impenetrável através da viseira do capacete do cavaleiro. Olhando para elas, Sunny sentiu como se estivesse encarando os olhos da própria morte. No entanto, mesmo sendo pego de surpresa, o corpo de Sunny se moveu por conta própria. Inúmeras horas de prática não foram desperdiçadas. No final das contas, foram os reflexos que Sunny tinha gravado em seus músculos e ossos que salvaram sua vida, mesmo que por um fio. Por causa de sua reação rápida, a espada grande da criatura maligna não cortou ao meio. Em vez disso, simplesmente o eviscerou. Sentindo uma dor cegante perfurando seu abdômen, Sunny cambaleou e olhou para baixo, apenas para ver um rio de sangue jorrando de seu estômago. E estava cortado e aberto. As cordas vermelhas de seus intestinos eram claramente visíveis na terrível ferida, já a caminho de sair. Meu Deus, mano. Vai colocando pra dentro de volta, deixa sair não, mano. Depois se sair é um BO pra arrumar, né, mano? Horror. De ver algo que deveria estar dentro de si, se movendo para o exterior, era muito mais poderoso do que a dor excruciante de sua carne sendo rasgada. Meu Deus, nem consegui imaginar isso, deve ser horrível mesmo. Pressionando uma mão contra a ferida, Sunny caiu de costas e tentou fraca e lentamente rastejar para longe. No entanto, o Cavaleiro Negro já estava se movendo lentamente, levantando sua espada grande para dar o golpe final. Por uma fração de segundo, tudo congelou. Sunny não teve tempo de elaborar um plano elaborado. Nem mesmo pensar nas coisas. Tudo o que ele sabia era que precisava comprar uma chance de se arrastar para longe, de qualquer forma. De todas as memórias à sua disposição, nada parecia ser útil, nem o austero e afiado fragmento da meia-noite, nem o sombrio e poderoso manto do titereiro. Sua poderosa armadura de nível 5 nem sequer atrasou a lâmina negra por um momento. Mesmo aumentado pelas sombras, ele não era páreo para o diabo aterrorizante da catedral em ruínas. No final, Sunny simplesmente lançou sua mão para a frente e deixou uma pequena e comum pedra voar em sua direção. As profundezas do templo antigo, sua sombra se envolveu na pedra, melhorando seus encantamentos. No momento seguinte, a pedra de repente uivou, replicando o grito da última criatura que Sunny havia matado. Aumentado pela sombra, o uivo sacudiu as paredes da catedral, fazendo poeira voar pelo ar. O Cavaleiro Negro parou, então olhou para cima, do ombro na direção de onde vinha o uivo. Parecia hesitar por um momento. Não perdendo tempo, Sunny pressionou firmemente sua terrível ferida, se levantou e cambaleou para longe, quase escorregando na poça de sangue do seu próprio sangue. Gemendo de dor, ele tentou alcançar a saída do antigo templo. Milagrosamente, ele conseguiu. O Cavaleiro Negro parou na porta, apenas seguindo a pequena figura do humano mortalmente ferida com as chamas ardentes que lhe serviam de olhos. Então, ele imediatamente se virou e levantou e lentamente voltou para a escuridão. Aí, esse monstro parece muito com o Sunny, né, mano? Esse negócio de sombra, no escuridão, pá. E, mano, quem diria que uma pedra falante salvaria a vida do Sunny, né, mano? Quem diria? De todas as memórias úteis que ele tem, aqui, é a piorzinha. Aqui, a piorzinha salvou a vida dele. Mano, pensa se o Sunny mata esse cara e ganha o eco dele, ou que seja uma memória que mexe com sombras, né? Fica muito da hora, não? Muito pica seria. Algum tempo depois, ele se viu deitado em uma vala em algum lugar nas profundezas da cidade sombria. Ele havia encontrado seu caminho para essa vala e se arrastado para dentro dela.
esperando se esconder dos monstros que percorriam as ruínas à noite. Ele estava consumida pela dor, medo e incredulidade. Seria assim? Seria assim que tudo iria acabar? Seria assim que ele iria morrer? Ele queria gritar por ajuda, mas sabia que ninguém viria. Ele queria simplesmente chorar, mas por algum motivo, nada além de risadas escapou de seus lábios. Engraçado, era simplesmente engraçado demais. Um rato da periferia como ele, morrendo numa vala, e fim apropriado, porque ele não riria. Era tudo simplesmente tão hilário. Uma crise de riso o levou a um oceano de sofrimento. Toda vez que ele se movia, sentia como se lâminas invisíveis estivessem cortando sua barriga, rasgando sua carne. E ainda assim, ele não conseguiu parar de rir. A coisa mais engraçada de todas era que ele nem sequer podia morrer. Não importa quanto sangrava, seu sangue tenaz se recusava a desistir. Guiado pela trama de sangue, ele tentava desesperadamente reparar o dano causado ao seu corpo. No entanto, o dano era simplesmente muito extenso. Mesmo com o reforço da sombra, a trama de sangue não conseguia competir com isso. No final, ele estava preso em um círculo interminável de agonia excruciante. Não exatamente vivo, mas também incapaz de morrer. Ainda. Minuto após minuto, hora após horas, nada além de dor e sofrimento afogou sua consciência. Até que algo dentro dele simplesmente rachou. Quem não ficaria louco? Através da neblina que obscurecia sua mente, Sunny percebeu vagamente que o sol havia surgido, depois desaparecido novamente. Isso aconteceu algumas vezes, até que ele finalmente soltou um suspiro quieto. Chega, ele não aguentava mais. Era hora de desistir. Ele teve uma boa corrida realmente. Mano, pensa que agonia, mano. Você é incapaz de morrer assim e ficar agoniando de dor, mano, com um ferimento muito feio aberto no seu estômago, peito, né? E tipo, você é incapaz de morrer. E passou muitos dias, não sei quantos foi, tipo, sei lá, 3 ou 6, tá ligado? Mas passou alguns dias e ele só sofrendo assim, mano. Justo ele desistir, né? Mas como alguém poderia suportar tudo isso? Ele queria morrer. Ele estava pronto. Você está realmente pronto? Sunny pensou por um tempo. Então, de repente mostrou os dentes. De jeito nenhum. Ele não estava pronto. Desistir? Nunca. Ele não queria desistir. Ele se recusou a dar ao mundo a satisfação de devorá-lo. A menos que engasgasse com sua alma. Não, eu não vou morrer. Eu vou viver. Eu vou prosperar. Eu serei o último em pé. Não importa o que aconteça. Com esse pensamento, ele convocou o fragmento da meia-noite e agarrou o cabo com o último fôlego de sua força que restava em seu corpo. Encantamentos da memória. Inquebrável. Descrição do encantamento. Esta lâmina se recusa a quebrar. E assim, é durável além da razão. Ela irá aumentar grandemente o poder de seu portador quando ele estiver próximo da morte, contando com o portador ainda se recusa a se render. Mano, eu tinha esquecido disso, que ele tinha isso, mano, esse encantamento. Maneiro. Eu pensei que não ia ver isso em ação tão cedo. Respondendo à sua promessa cruel, a antiga lâmina finalmente abriu o portão para o poço de poder escondido em algum lugar profundo de sua alma. Instantaneamente, uma torrente de energia encheu seu corpo com resolução sombria. O poder dado a Sunny pelo fragmento da meia-noite aumentou o fator de cura da trama de sangue, permitindo que ela o mantivesse à beira da morte enquanto lentamente começava a reparar seu corpo devastado. E, enquanto ele estivesse quase morto, o efeito da Inquebrável continuava a alimentar a trama com poder, criando outro ciclo. Mano, esse é um bom combo, né, mano, pra deixar ele vivo, mano, os dois juntos. Meu amigo, sempre que ele tinha a beira da morte assim e não desistir, mano, ele vai conseguir se curar bem. O ciclo virtuoso. O ciclo de vontade inquebrável de sobreviver.
Foi assim que Sunny conseguiu sobreviver ao seu primeiro encontro com o Cavaleiro. Quem diria, mano, que ia comer metade do capítulo contando como ele sobreviveu. Mas eu quero... Nada a ver, né? Eu não ligo, não foi tanto assim, mano. Foi daorinha isso, mas eu quero ver o que a F vai achar do esconderijo, tá ligado? Que ainda mais que é esse monstro que protege eles. No entanto, enquanto seu corpo eventualmente se curou, a ferida infligida em sua mente permaneceu. Dias depois que Sunny finalmente saiu daquela vala, ele nunca mais foi o mesmo. E ele nunca esqueceu a dívida que havia ao Cavaleiro Negro. Eu quero ver essa vingança um dia, mano. Eu confio em você, Sunny. Um dia, ele o mataria, não importasse o custo. E agora, se aproximando da catedral meses depois na companhia de F, Sunny sentiu que aquele dia estava cada vez mais próximo. Será que ele, a Santa e F sola esse bicho, mano? Os três juntos, será que dá conta? Interessante. Eu acho que não, né? Pelo menos não vai ser fácil. Talvez ele devesse concordar em participar da expedição de Nef, enquanto ela o ajudar a saldar essa dívida. Aí sim. É assim, tipo, ó. Eu ajudo você, mas tem um probleminha, mano. Eu quero que você me ajude a derrotar um monstrinho ali que fica perto da minha casa. Aí geral ataca, mata o bicho, final feliz, todo mundo volta a ser amigo. Nada a ver. Havia muito a pensar. A voz de F o tirou desses pensamentos. Sunny, você está bem? Ele sacudiu as memórias assustadoras, hesitou por um momento e então sorriu. Claro, nunca estive melhor. Aqui estamos. Aliás, bem-vindo ao meu humilde palácio. A caçadora olhou para a grandiosa catedral com dúvidas. Aqui? Você mora aqui? Sunny lembrou do seu primeiro pesadelo e deu de ombros. O que posso dizer? Eu tenho um ponto fraco por templos antigos. Boa resposta, meu amigo. Cara, só nos próximos capítulos que nós vai ver os dois morando junto, mano. Então, vai ser da hora, eu acho. Eu quero ver a interação dos dois, mano. Ainda mais do jeito que a F costumava dormir, mano. Tem que resolver isso daí, tá ligado? E tem espaço no cômodo que o Sunny fica pros dois. Mas não é muitas perguntas. Eu quero ver nos próximos capítulos. Então é isso, amigos. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like. E até a próxima. Falhou!